Estudo do sétimo mandamento, irmãos, parte 8. Já estamos na oitava abordagem deste mandamento, do estudo desse mandamento. Não adulterarás. É um mandamento que ele tem tem apenas a ordem em si, né? Não existem razões anexas a este mandamento. Como a gente sempre tem destacado, um mandamento pequeno, mas com profundas e grandes implicações. Um mandamento que tem sido desprezado, como todos os mandamentos da palavra de Deus, e tem trazido muitas consequências negativas, e vamos mais uma vez refletir sobre isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, continuamos a te agradecer por esse dia bendito que o Senhor nos concede. Dia separado, dia maravilhoso. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de vir à casa de oração juntamente com os irmãos. De desfrutar, Senhor, da comunhão que o Senhor nos concede. Te agradecer, ó Deus, pelo sustento e todas as coisas, ó Deus, das quais necessitamos. E necessitamos, ó Deus, principalmente da Tua palavra. Por isso, Senhor, te rogamos que o Teu Espírito seja conosco, ó Deus, em todos os momentos, em todas as questões relacionadas a esse estudo, quer seja na transmissão, na clareza, na firmeza, na convicção, na unção, principalmente do Teu Espírito. E também, Senhor, no ouvir, Tu precisas conceder ouvido, Senhor, para que se ouça, para que se entenda e se compreenda. Pedimos, ó Deus, Teu favor, que a Tua igreja, Senhor, seja edificada, confrontada, desafiada a viver, Senhor, à luz das Escrituras. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Considerando as muitas advertências que nós temos na Escritura, considerando os muitos exemplos que nós temos na Escritura, considerando o nosso conhecimento, aquilo que nós sabemos, que nós vemos, nunca é demais refletir sobre o poder destrutivo do adultério. Por quê? Porque o mundo diz e continua dizendo algo oposto ao que a Escritura diz. O comportamento, as ideias do tempo presente caminham em direção oposta ao que a palavra de Deus diz. Por que é oposto? Porque estimula, contribui para a quebra desse mandamento. Satanás cega o entendimento completamente. O nosso coração contribui também muito com isso. E as pessoas ficam, apesar de verem, apesar de experimentarem, eles não conseguem entender as consequências destrutivas do adultério nas suas próprias vidas. Essa é a questão. Se nós não batermos forte nisso, irmãos, de rogarmos ao Espírito Santo, que vá nos mostrando, nos guiando, a facilidade é muito grande de, aos poucos, irmos também nessa mesma linha. Você disse, não, pastor, eu quero isso na igreja de Deus. É só você vacilar. Então é preciso reforçar isso. O estudo desse mandamento tem nos mostrado que atitudes aparentemente simples, cuidados triviais, são essenciais. Por quê?
Porque pode acontecer um momento, irmãos, sabe de quê? Da combinação desses fatores ocorrerem de uma vez só. Então você tem o que se chama na meteorologia, muitas vezes, de a combinação perfeita de uma tempestade. Muitas vezes tem fatores que, olhe, a pressão atmosférica, os ventos, a temperatura dos oceanos, a evaporação da água, a formação das nuvens e etc, etc. Chega num momento da tempestade perfeita. Então, o que é que você tem que fazer? Identificar esses elementos que trazem essa tempestade perfeita e atuar neles. Por exemplo, a companhia, com quem você anda. Com quem você está andando? Que é isso, pastor? Mas com quem você anda? Com quem você conversa? O que você conversa? O que você vê? O que você ouve? São elementos assim que muitas vezes separados, pode ser que não faça nada, só que é exatamente isso que Satanás quer. Não, aqui uma conversinha tal, e isso, e esse papo aqui com fulano, e fulano, não, mas fulano é gente boa, ele só tem esse outro problema aqui, né? Ele não se controla, ele é muito inclinado a essas questões, mas é só isso. Eu lembro bem, irmãos, que quando adolescente, eu escutei exatamente essa frase de um conhecido. Mas eu gosto muito de fulano. Gente assim, novo, na faixa de 13, 14 anos, 15 anos. Gosto muito de fulano. Cara legal, gente boa, me ajuda aqui, rapaz. O cara é educado, mas com relação a essa questão de mulher, rapaz, ele é demais. Por que você ainda continua andando? Conversando, trocando ideias com uma pessoa que é inclinada a isso. Qual é a tendência? Dele lhe influenciar. Não, o que é isso? Não, não é. Ele vai compartilhar determinadas coisas. Ele vai contar das suas vontades, dos seus desejos, e isso vai alimentar, pode ter certeza, o desejo do seu coração. Os irmãos estão entendendo aqui o que é que significa andar com, ficar na companhia de. É quando você tem a oportunidade de passar tempo, de conversar com a pessoa, de marcar encontro, de estar junto. Não é conviver, né? Às vezes nós temos ambientes, evidentemente, comuns de convivência do dia a dia, que são diferentes. Mas eu estou dizendo aqui, numa escolha, você pode escolher, você pode gastar seu tempo com fulano, conversando, trocando ideias. Simples, uma coisa simples. Identifique, identificou? Retire isso. Aquilo que você está ouvindo. Eu gosto de determinadas músicas. Eu gosto de um determinado cantor ou compositor. Mas aí você não seleciona aquilo que você ouve. E no meio daquilo que ouve, você tem uma playlist, né? A playlist completa. Mas tem umas coisas boas e tem umas coisas ruins. As coisas ruins você precisa ouvir. Aí no meio tem coisa boa e tem coisa ruim. Então o que é que você vai fazer? Você vai se engasgar com a espinha, correr o risco de se engasgar com a espinha. A gente sempre usa a metáfora de comer o peixe. Todos nós sabemos que tem peixes muito perigosos, né? De você consumir por causa das espinhas. Então, por que é que você vai arriscar? Por que é que você vai arriscar? A moderação, a temperança, a falta dela. Você não está assim. Por que é que você não controla determinadas coisas?
suas atitudes, seus impulsos. Nós vimos coisas simples, a forma de se vestir. Também alguns anos atrás, eu vi um pastor fazendo recomendações a uma irmã da igreja, recomendações muito tranquilas assim, light sobre a vestimenta. E ela expressou assim: ave, bem assim, e não pode nem ver uma carninha. Eu disse: não, se cubra. Que se consome tudo, tem muita coisa, irmãos, que são estimulantes para a quebra do 7º mandamento. Nós vimos isso claro na exposição do sermão do Salmo 51, quando Davi se mostrou profundamente arrependido por ter cometido adultério, profundamente arrependido, entendeu o quanto ele tinha ofendido a Deus, tudo que ele tinha feito, principalmente a Deus. Nós vimos isso. Davi, irmãos, esqueceu da lei de Deus, deu ouvidos ao clamor da sua carne. E como começou? Uma pequena brecha. Uma pequena brecha. Sem ele, não foi, ele, digamos assim, irmãos, a princípio, né, ele não foi atrás. Se bem que ele estava no lugar errado, na hora errada. Sabemos disso, né? Então veja, lembra que nós dissemos, ele deixou de cumprir com o seu dever. Como deixou de cumprir com o seu dever? Abriu uma possibilidade, abriu uma brecha. Porque qual era o dever dele? Estar acompanhando o seu exército na guerra. Aí já começou aí. Por isso que a gente diz, né, que no estudo dos mandamentos, primeiro vem os deveres, né? Depois vem os pecados proibidos. Então ele deixou de cumprir o seu dever. Uma coisa. Segundo, mas ele estava em casa, ele não ficou atrás, como fazem muitas pessoas no dia de hoje. Bota compra um binóculo, uma luneta, não é para observar o céu, não, é observar as pessoas. Tem gente que faz isso. Mora em apartamentos e do seu quarto compra uma luneta. Mas não é para estudar os astros. É para olhar as pessoas. Mas ele não estava fazendo isso. Ele se levantou e de repente se deparou com uma situação como essa. Vivia na cobertura do palácio, um local de visão privilegiada, porque é estratégico, né? É estratégico para os reis, inclusive, para a sua proteção, para a sua segurança. Mas lá ele viu uma mulher. Então a primeira brecha foi estar no palácio, no lugar errado, na hora errada. Segundo, ele viu. Então ele devia ter fechado logo essa brecha. Ele não fechou. Então, observem, irmãos, que como a gente tem que ter cuidado com as nossas faculdades. Então, observem lá. Primeiro ele viu, não foi? A mulher. Depois ele ouviu sobre a mulher. Então, viu, visão. Depois ele mandou saber. Ele fez uma audição. Visão, audição. Depois ele mandou chamar. Aí os outros sentidos caíram todos. Experimentou o olfato, paladar e o tato. Não foi assim? Foi desse jeito. Então, todos os sentidos foram um após o outro aguçados. Qual é a consequência? Desastre, pecado. Eu fiquei refletindo, irmão, sobre esse pecado, e eu me lembrei, né? Eu fiz uma associação. Os alcoólicos anônimos dizem: evite o primeiro gole, né? Isso é um lema, né, deles, e está correto. Eles estão
certíssimos. Evite o primeiro gole. Na Bíblia está dizendo assim: evite o primeiro olhar. Se o primeiro olhar for, como no caso de Davi, não for proposital, evite o segundo, porque o primeiro, muitas vezes, Davi não estava atrás. A Bíblia não diz que ele estava, se eu vou aqui para cima para ver se eu encontro alguma mulher tomando banho. Ele não fez isso. Mas, muitas vezes, o primeiro olhar, ele não dá para evitar, mas o segundo, dá. Então, evite o segundo. O primeiro é se for proposital. E o segundo é se o primeiro for um acidente, como foi no caso de Davi. Eu fiquei imaginando assim: se a gente levasse a sério mesmo esse mandamento, devia ter assim os AA podia ser alcoólicos anônimos e podia ser também adúlteros anônimos, não era? Eu tenho uma reunião e disse: rapaz, eu não consigo me controlar, não. Devia ter uma reunião assim, um grupo. Nego isso, pessoal que não teme a Deus, né? Se reunir. Ele disse: rapaz, isso é um problema. Isso deve ser um problema. O pessoal identifica que o álcool é um problema, mas que o adultério não identifica como problema, né? Eles deviam se reunir e dizer: rapaz, eu não consigo não. Aí passa uma mulher, rapaz, não tem jeito de eu não olhar. Então devia se reunir e dizer: rapaz, vamos aqui contar a nossa história, compartilhar e vamos ver se a gente consegue ficar sem cometer esse pecado. Devia ter os adúlteros anônimos. Por quê, irmãos? Porque o adultério é um problema de saúde pública, ou melhor, um problema de moral pública, que afeta toda a nossa sociedade. Porque está de um jeito de que conta-se nos dedos aqueles que não adulteram ou não querem adulterar, ou lutam contra o adultério. Conta-se nos dedos. Então é um problema sério, não é não, Zaqueu? Se a Bíblia está dizendo não adulterarás e a grande maioria está fazendo isso, então virou um problema público, uma pandemia. Na verdade é uma pandemia. Por quê? Porque não atinge só, por exemplo, a nossa comunidade, a nossa sociedade, ela atinge o mundo todo. O mundo todo. Na verdade, as pessoas não querem parar de adulterar. Acham até estranho, né, Zaqueu, quando não adultera. Diz: rapaz, faz tanto tempo. Então, irmãos, é um caso muito sério e precisa ser inculcado na nossa mente, precisa ser inculcado na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Diz: olha, o que o seu coração está dizendo, isso não é normal. O irmão inclusive disse hoje que tem até estudos que mostram que há no homem determinados hormônios, ou determinado hormônio, determinada substância, que já fizeram um estudo que mostra que ele é mais propenso ao adultério do que a mulher. Aí eu digo para os irmãos que o nome desse hormônio se chama, ou dessa substância, ou que seja, se chama pecado. E o remédio está aqui. Nós já estudamos, irmãos, os seguintes pecados cometidos contra o sétimo mandamento. Além, da negligência dos deveres exigidos, que é a fornicação, o rapto ou estupro, o incesto, a sodomia e toda a concupiscência antinatural, toda imaginação, pensamento, propósito e sentimento impuro, toda comunicação corrupta ou torpe, ou mesmo ouvi-las. Então, tudo isso é pecado contra esse mandamento. Vamos dar continuidade aos demais pecados. O próximo é olhares lascivos. Olhares lascivos. Vamos
Vou ler para os irmãos o restante que faltam. Olhares lascivos, comportamento impudente ou leviano, vestuário indecoroso ou imoderado, a proibição de casamentos lícitos e permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou manter locais de prostituição e a eles recorrer, enredar-se com votos de celibato, retardar indevidamente o casamento, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou abandono injusto, ociosidade, glutonaria, bebedice, acompanhar-se de pessoas corruptas, canções, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos, todos os demais estímulos à impureza, atos de impureza contra nós mesmos ou contra os outros. Todos esses são pecados que estão relacionados ou proibidos no 7º mandamento. Então vamos ver a referência a olhares lascivos. O que é que diz a Escritura? Vamos ver a referência bíblica para isso. Isaías 3,16 e 2 de Pedro 2,14. Ramon, vamos ver. Abra aí, por favor, em Isaías 3,16 e Irmanita em 2 de Pedro 2,14. Pode ler. Muito bem. O que é que isso aqui quer dizer? Preste muito bem atenção. Não é necessário, muitas vezes, sequer pronunciar uma palavra para pecar contra esse mandamento ou estimular a quebra desse mandamento. Muitas vezes não é preciso nem palavra, basta um olhar. Basta um olhar. Algumas interpretações a respeito de Isaías, aqui ele fala de olhar e fala também, ele fala de olhares impudentes. Mas, rapaz, só um olhar, um olhar. Só um olhar. Mas aqui, inclusive, há um conjunto de coisas. O foco é mostrar para os irmãos que os olhares. Aqui, irmãos, há interpretações, inclusive, que falam de piscar os olhos para os outros. Isso aí na adolescência tinha muito, né? Fulaninho piscou. A gente fazia, irmãos, com a inocência, não era? Piscou para fulano. Você piscou para quê? Para chamar a atenção? Para dizer que está afim? Veja. Mas pastor não, irmãos. Olha, a gente absorveu o costume do mundo e normalizou. Achou que era normal. Olha. Então é muito comum, né? No flerte, o outro está flertando. Então a gente absorveu o costume, a maneira, as formas, o modelo do namoro. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que todas essas coisas, irmãos, mesmo que a gente tenha feito sem a devida orientação, à medida que a palavra de Deus, a gente vai sabendo, vai sendo instruído, a gente vai abandonando, deixando para lá. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz assim. Mas está errado. Uma mulher cristã, um homem cristão, não deve chamar a atenção do outro conforme o mundo, o modelo do mundo, piscando. Olhe bem essa maneira aqui de Isaías 3,16. São altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado. O que é isso? Andar assim, andar por cima, né? Um olhar por cima, no salto. E o que é que elas fazem? Os olhares, que nós já falamos, impudentes. Olhar assim, passa um homem, ela olha e tira o rosto, o olho. Isso é um olhar impudente, sem pudor. Impudente quer dizer isso, sem pudor. Andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O que é que elas fazem? Tem aquelas pulseirinhas aqui que bota embaixo da canela. Tem as pulseirinhas com...
essas daqui estavam pulseirinho, um chocalhozinho. Então elas andavam devagarinho assim, ó, com uns passinhos pequenos. Para quê? Para ir chacoalhando, andando e chacoalhando e chamando a atenção. Diga aí, irmão. Atrair para atrair, exatamente. Irmãos, olha, nós temos que tirar as armas do mundo, os artifícios do mundo. Nós temos que nos despir dessas coisas. Não é assim que um jovem cristão, que uma jovem cristã vai conseguir o seu esposo, a sua esposa. Não é assim. Assim quem faz é o mundo, a palavra de Deus está mostrando. Então, veja, os ornamentos, de novo e de novo. Muitas vezes se questiona, não só os jovens, os adolescentes, mas o que é que tem colocar isso? O que é que tem por isso? Por aquilo? Muitas vezes parece ser uma coisa simples, mas a pergunta é: por que se está usando isto ou aquilo? Por quê? Com qual objetivo? Qual a razão? Qual a razão de determinados ornamentos? Preste bem atenção, irmãos. Não é uma lista aqui, de novo, do que pode e o que não pode. É se está usando, por que está usando? Qual a razão disso? Atrair os olhares, atrair a atenção. Tem uma resposta que ela é muito utilizada para se livrar, né? Ele diz: não, é porque eu gosto. Você não gosta, mas eu gosto. Então é uma questão minha. Tenha muito cuidado com essa resposta, porque ela pode ser a resposta que o seu coração enganoso encontrou para esconder uma atitude que pode levar a um pecado. Qual é o problema, pastor, de usar um piercing? Se eu furo a orelha e boto um brinco, por que eu não posso furar o nariz e botar um piercing? Ué, não é. A orelha é uma parte do corpo e o nariz é outra parte do corpo. O brinco é uma coisa que eu vou prender no corpo e o piercing é uma coisa que eu vou prender no corpo. Qual o problema? O problema é por que você vai fazer isso? A quem você está imitando? Você tirou isso da sua cabeça? Foi uma ideia que você teve? Foi? Ou você viu e quer copiar? Uns têm aqui, mas outros têm aqui, né? Prenda aqui em cima, né? E tantos outros lugares. Vou nem citar a lista, que é grande, porque a criatividade é gigantesca. Então, observem aqui Deus falando por meio do profeta Isaías, e tinha mulheres que usavam esses artifícios para chamar a sua atenção, pinturas, maneira de olhar, de piscar. Está piscando diferente o olho. Você pisca para lubrificar, né? Deus deixou aqui. Mas você pode usar para muitas outras coisas. Coisinha no pé, coisinha no braço, coisinha no pescoço, coisinha nisso, naquilo. Exatamente. Então, o comportamento, o uso dos adereços e tantas as outras coisas devem servir, irmãos, para o que é correto e não para estimular o pecado. Sim, pastor, o senhor só está falando das mulheres, né? Os homens têm? Tem. Os homens têm a mesma coisa. Os homens a mesma coisa. Pulseiras, relógios, cordões, brincos, mesma coisa. Você usa por quê? E para quê? Por que é que você coloca? O que é que você usa? Mesma coisa. E o relógio? Não, pastor, a gente usa o relógio para ver a hora. Nada disso.
Tem homem que não usa relógio para ver a hora, não. Tem homem que usa relógio para chamar a atenção. Ele compra um relógio específico, vai além do seu gosto pessoal, vai além da moderação. Veja, de novo a gente cai na questão da moderação. Sempre vai cair, irmãos, no equilíbrio, numa vida equilibrada. Ele coloca para chamar a atenção. Ele compra um relógio, muitas vezes, que é da moda para estar na moda. Veja, eu estou colocando aqui um motivo. A grande questão é o motivo. Qual o motivo de usar este ou aquele adereço? Por que você está usando? Você quer andar de forma elegante, adequada? Já disse aos irmãos, crente não é para andar desmatelado, de jeito nenhum. Crente não é para estar andando desmatelado, é para andar de forma adequada, moderada, equilibrada, conforme as suas posses, conforme aquilo que Deus lhe concedeu, que Deus lhe deu, sem exageros. Não seja o adorno da mulher, o frisado de cabelo, as peças caras de... Quem fazia isso era o quê? A nobreza, para se diferenciar dos pobres. Então você está usando aquilo para quê? Não porque você quer se destacar, está errado. Mesmo que você possa fazer, mesmo que você possa comprar, qual é o seu objetivo? É andar de forma adequada, elegante, ou você quer se tilintar? Você quer fazer barulhinho com as suas pulseirinhas nos pés? Você pode fazer isso sem chamar a atenção. Você pode fazer isso sem fazer barulho. Sem fazer barulho nenhum. É só você comprar um relógio banhado a ouro. Pronto. Sim, vão julgar por conta disso. Então, meus irmãos, vejam, aqui nós estamos falando de olhares impudentes. Jovens, cuidado para não imitar o mundo. Preste atenção. A tentação é muito grande. Vocês, todos vocês, as crianças, os adolescentes, os jovens, sempre vão buscar e necessitam de um modelo. Vocês sempre vão precisar de um modelo. Então vocês têm que verificar que modelo vocês estão utilizando. O modelo que eu estou dizendo é uma referência. Que referência vocês estão utilizando? Cuidado ao utilizar a referência como pessoas que não temem a Deus. Pessoas muitas vezes da mesma idade, que não temem a Deus. Aquilo que vai de acordo com o seu coração, que vai alimentar o seu coração. Tome cuidado. Aí eu estou falando das crianças, dos jovens, dos adolescentes e também dos adultos. Que modelo você está seguindo? Por que você está fazendo isso? Por que você está usando? Questione seu coração. Questione a si mesmo. Pergunte-se para si mesmo. Confronte você mesmo. A outra referência. Nós vimos aqui os olhares lascivos. Agora, o comportamento impudente ou leviano. Impudente, né? Sem pudor. Referências bíblicas. Provérbios 7, 10, 13 e 14. Próximo da sequência, vamos, Ruth. Provérbios 7, 10, 13 e 14. Provérbios 7, versículos 10, 13 e 14. Qual é a referência aqui? O cuidado aqui é com o traje, com as roupas, né? Com o comportamento impudente ou leviano. Aqui você tem exemplo de tudo isso. Primeiro,
nós destacamos o comportamento impudente ou leviano, sem pudor. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, astuta de coração. Isso você tem que ter cuidado, porque... Mas e o crente? Sim, o crente sim. Você vai, sai e se veste. Tem muitas expressões aí que se usa, se tira de peças de ficção, livros, filmes. Por exemplo, saiu vestida para matar. Já viu essa expressão, vestida para matar? As meninas do mundo se vestem para chamar atenção, para atrair sua presa, como uma prostituta, né? É porque não se tem coragem de dizer. Mas muitos pais e muitas mães deixam a menina sair de casa, ela está vestida como prostituta. Porque ela não sai elegante, ela não sai bem vestida para o momento adequado. Ela sai para atrair a atenção, os olhares dos outros. Muitas vezes faz isso para causar inveja às outras, que acontece. Já escutei muitas vezes o pessoal dizer: mulher não se veste para ela, se veste para as outras, para a outra não dizer nada. Ele fica dizendo: o que é que fulana vai dizer disso? Que eu me vesti assim, que eu botei isso, que eu fiz aquilo. É o outro. E para atrair os olhares dos homens, dos meninos, dos paqueras. Muitas vezes estão vestidas como prostitutas. É difícil encontrar isso, irmão, na rua? Coisa mais fácil do mundo. Isso é quebra do mandamento. O traje, né, a roupa. O que é que a prostituta faz? Adequa a sua roupa ao seu corpo. Se veste para ficar bem moldada, para chamar atenção, para atrair os olhares. Tudo isso pensado para cativar mentes fracas, imprudentes e ingênuas, que não sabem fazer a leitura da situação. Quando se vê uma coisa dessa, o que é que você deve pensar? Principalmente as mulheres. Os homens, claro, também. Quando uma mulher dessa sai na rua, o que é que os homens devem pensar? Quando olhar para ela, o que é que os homens devem pensar? O que eles devem enxergar numa mulher dessa? Sabe o que, irmãos? Uma armadilha bem grande. Aquilo ali é uma armadilha. Ó, chega a estar com a bocona aberta. Igual se bota para pegar rato. Bota um queijinho lá dentro, uma comidinha lá dentro para ele entrar ali. Nós, os seres humanos, botamos essas armadilhas para o rato. O rato cai. Por quê? Porque ele é dirigido, conduzido pelos seus instintos e sentidos. Por isso que ele cai na armadilha. E o homem faz a mesma coisa. Ele é guiado, quem é guiado pelo seu instinto, pela sua natureza e pelo seu sentido, vai fazer o quê? Cair na armadilha. O que é que o crente tem que ser? Ter um olhar espiritual, porque quando ele vê aquilo dali, ele diz: é uma armadilha. Aquilo dali não é uma mulher, não é uma mulher bonita, não é uma mulher atraente, o nome daquilo é armadilha. Como eu brinquei com os irmãos, é cilada, Bino. É uma cilada, isso é uma armadilha. O crente, com um olhar espiritual, vai fazer a leitura adequada, assim como um ser humano, quando olha uma armadilha para rato, vai identificar que aquilo é uma armadilha, aquilo não é uma comida, aquilo não é um favor que estão fazendo o rato para dar alimento para ele, para pregá-lo, para prendê-lo. Diga, irmão. Isso. Exatamente. Porque o que é que ele vai fazer? Ele vai pela natureza, ele vai pelo instinto.
do ser humano. Só que por que está escrito, irmãos, Provérbios, Eclesiastes? Para que está escrito? Nós já vimos. Para que você seja sábio. Para que você faça a leitura e a interpretação correta da situação, do movimento, dos acontecimentos, das coisas. Para você ter essa sabedoria. Por isso que desde pequeno, essas crianças, adolescentes, jovens, eles têm que ser alertados. Jovem, filho meu, olhe, preste atenção, que são muitas as armadilhas. E o pessoal vai botar armadilha, usando a isca para atrair seu instinto natural, sua natureza terrena, pecaminosa. Então, olhe, atente logo para isso. E, como a gente sabe, as pessoas não só vão para a armadilha e vão assim contentes, né? Morre contente. Vai chegar, vai empolgado. Só vai caindo, mas vai empolgado. Não tem quem impeça, a não ser aqueles que estão guiados pelo Espírito e não dão brecha. Não dão brecha. Se você der brecha, você cai. Davi era um homem que tinha o Espírito de Deus e caiu. Salomão era o homem mais sábio do mundo e caiu. O que foi que aconteceu? Deu brecha. Não dê brecha, fecha as brechas. Os versos 13 e 14 que nós lemos de Provérbios 7 mostram uma pessoa atrevida, que se diz religiosa. Olha, preste atenção, irmãos, aqui, olha, a palavra de Deus está mostrando isso. Aí você acha que isso vai acontecer somente com as pessoas assim, depravadas, entendeu? Vai ser só aquelas pessoas que vivem assim, se expondo mesmo, as mulheres. Não. Olha aqui, uma pessoa que se diz religiosa. Se você for ver o contexto, ela vai dizer: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. O que é isso? Cumpri os meus deveres. Não sou uma pessoa ímpia, viu? Sou uma pessoa ímpia, não. Eu temo a Deus. Que é isso? Eu temo a Deus. Não diga isso. Quer? Não, olha. Está aqui, olha. Paguei os meus votos. Cumpri com os meus deveres religiosos. Tanto é, olha, que eu tenho até com que ofertar. Deus me abençoou, eu tenho com que ofertar. Entende? Eu não quero nada, inclusive, de você, não. Não estou aqui com interesse, não. Eu tenho, olha, já cumpri meus votos. Venha para cá. Outros versículos dizem assim: ela fala de mansinho no ouvido, né? Eu tenho um negócio para dizer só para você. Quero dizer um negócio só para você. Aí é o falar no ouvido. Tem muitas maneiras. O irmão colocou aqui, são muitas as táticas. Quando uma não dá certo, vai para outra e vai para outra, mas sempre buscando alcançar o instinto, instigar um instinto, a natureza, o coração. É assim, irmãos, que as pessoas são bem-sucedidas ao atrair muitas outras, a fazer discípulos. Elas vão conseguir cativar a pessoa a partir apelando para algo da natureza humana. Então, por isso que você vê aí, em muitos casos, muitos seguidores. Isso em várias áreas. Preste atenção. Fãs de cantores. Então, ele vai escrever uma letra, um ritmo, uma coisa que você se identifica,
que fala algo que lhe agrada ali, que lhe atrai, que estimula algo em você. Aí você passa a ser fã daquela pessoa, seguir aquilo dali. Nas igrejas, os irmãos já sabem, que é que muitas igrejas estão cheias, estão superlotadas e crescem de forma... porque estão oferecendo lá alguma coisa que a pessoa se identifica, é bom, e não necessariamente está atendendo a necessidade da alma das pessoas, mas está atendendo a necessidade da carne. É por isso que o normal de muitas igrejas que procuram atender só a alma, elas têm uma tendência muito grande de ter menos pessoas. Há igrejas grandes, irmãos, fiéis, que Deus deu a graça e tal. Mas quando você compara com as outras que estão atendendo a carne, a quantidade é bem menor. As outras têm muito mais, porque elas estão atendendo. As pessoas querem que as suas necessidades sejam satisfeitas, e normalmente não é a necessidade da sua alma, é a necessidade dos seus instintos, da sua natureza, do seu sentimento. Ele quer se sentir preenchido, mas que preenchimento é esse? Preenchimento que a carne necessita. Então as igrejas estão fazendo isso. Eu expliquei aos irmãos isso, que não sei se eu conversei em separado, o irmão que... É só você ler aquele livro, Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. Pode ler. Para você ver a estratégia mundana, viu? De encher a igreja. O que é que o pessoal fez? Saiu na comunidade para fazer uma pesquisa, para perguntar às pessoas como eles acham que deveria ser a igreja. Então eles saíram, fizeram esse levantamento, observaram e adequaram a igreja ao que as pessoas, a expectativa das pessoas, o que é que elas entendiam que devia ser, que devia ter, como devia ser a igreja. Qual o resultado, os irmãos acham que ele alcançou? Igreja lotada, best-seller, livro vendido, conferências e mais conferências, não só no país, mas também fora do país. Isso, muda o nome. Normalmente eu não estou dizendo que é obrigatório, mas as pessoas, quando não trocam o nome para comunidade, começam a adotar o nome, em vez de chamar a igreja, a nossa igreja começa a chamar a nossa comunidade, a nossa comunidade. Você não acha que isso é por acaso? Comunidade a comunidade bota as pessoas para dentro da igreja, faz com que elas se sintam parte da igreja, mas igreja é muito fechado, né? Não é, Clesley? Clesley está caladinho, é porque ele é calado, né? Que eles se sintam parte, sem ser. Se sintam parte sem ser. Irmãos, nós precisamos ficar atentos. Confesso, claro, os irmãos sabem, nós estamos expondo essas coisas. Muito disso nós caímos. Já caímos. Mesmo sendo crentes, já tivemos essa concepção, essa ideia de nos arrumar para atrair o olhar do outro, os meninos para atrair o olhar das meninas, as meninas para atrair o olhar dos meninos, mesmo dentro da igreja. Está errado, irmão, não é para isso não. Quem faz isso é o mundo. Você deve se arrumar, se cuidar, para ser um exemplo, para ter uma postura adequada, para não, inclusive, você tem que ter o máximo cuidado para não estimular no outro a quebra do mandamento. Não é o contrário. No seu comportamento,
a sua fala. Não fique usando de artifícios, de assim, palavras que ele quis dizer isso mesmo ou não quis. Em outras palavras, está dando bola ou não está dando bola? Isso aí, irmãos, é o que permeou nossa época. Mas a Bíblia hoje está nos dizendo, se é que de fato só está dizendo hoje dessa maneira para a gente, se já não a disse antes e nós rejeitamos, é que não é assim. Quem usa roupas, trajes, andares, jeitos para atrair atenção, isso é coisa do mundo que está estimulando a natureza pecaminosa. O que é que você tem que estimular? Agora vamos para o outro lado. Eu vou passar a palavra para o irmão. O que é que você tem que estimular no outro? Um crente, uma crente, que está procurando um parceiro, o que é que você tem que estimular no outro? Sabe o quê? A alma dele. Seja atraente para a alma dele. Seja alguém que seja um modelo para que o outro diga: esse aqui é um rapaz crente, isso aqui é uma moça crente, que desperta em mim o desejo de ter uma pessoa dessa, porque ela é piedosa, para o resto da minha vida. Quero ter uma pessoa piedosa do meu lado o resto da minha vida. Essa deve ser a postura do cristão. Como é que ela vai fazer isso? Aí é oração, é leitura da palavra, é mortificar suas vontades, seus desejos. Então vejam, irmãos, que a coisa muda. É algo diferente do que o outro. O que é que o mundo faz? Se vista assim, bote isso, bote aquilo. Fulano vai ver, vai gostar, vai achar bonito. Troca. Isso vai ser trocado. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você não se amolde ao mundo. Aí você tem, irmãos, o que a gente chama de mudança de paradigma. A igreja estabelece E quando você faz isso, irmão, você se protege muito, porque o mundo vai investir em quê? Naquilo que ele sabe, em estimular as coisas da carne. E você vai, com isso, mudando o paradigma, você vai se proteger, você vai logo identificar: isso aqui é bronca, isso aqui é armadilha. Esse menino bonitinho, educadinho, que já sabe o caminho das pedras, conquista logo o pai e a mãe, né? Que tem os sabidinhos, faz logo amizade e tal. Está certo, está muito bem, mas é temente a Deus? O que é que ele tem para oferecer para a minha alma? Esse é o mais importante. Tem alguma coisa? Diga aí, irmão. É por isso que eu estou falando isso aqui, que a gente precisa trabalhar a mudança de paradigma, a mudança de modelo. Qual é o modelo que eu estou utilizando? Que modelo eu estou utilizando? Então, é um trabalho forte. É um trabalho forte, irmãos. E é aquele trabalho que eu estou dizendo para os irmãos: a gente que ainda não viveu nessa perspectiva da palavra de Deus, é começar a viver. Os mais jovens aprender desde cedo, para que esse paradigma ele vá se aperfeiçoando, se aprimorando ao longo do tempo. À medida que a prática dos nossos filhos, já desde cedo, já começa a ser melhor do que foi a nossa. E depois a dos filhos dele vai ser melhor do que a do anterior. É essa a perspectiva que a gente precisa ter. Mas a gente precisa começar
não é, a trabalhar, a mostrar o padrão bíblico. Ele disse, mas não é, pastor, não é porque a gente não teve, uma hora nós temos que adotar. Não tive isso, eu tenho que desconstruir um monte de coisa da minha cabeça e mostrar exatamente para a nossa geração essas verdades, porque senão eles vão ficar assim mais. Então vai ter, aí você vai começar a ver, né? O que é que eu deveria, o que é que eu devo usar, né? Em casa, fora de casa. Começar a mudar isso, não é fácil, mas a gente precisa fazer. Porque à medida que a gente está fazendo, lembre-se, eu vou encerrar aqui, nós vamos estar nos protegendo. Nos protegendo. E os irmãos sabem aqui, a vigilância sempre é constante do crente, né? Vacilou, Davi vacilou, caiu. Sansão não ouviu os pais, só ouvia o coração dele. Sansão só ouvia o coração dele. Caiu. Feio. O que é que nós devemos fazer? Só olhar para a palavra de Deus e dizer, meu Deus, não quero isso não. Não quero passar pelo que Davi passou. Não quero passar pelo que Salomão passou. Não quero passar pelo que Sansão passou. Não quero. Eles estão ali para exemplo. Eu vou seguir os bons exemplos dele. Eu vou seguir a piedade de Davi, o coração íntegro de Davi para com Deus, o amor que ele tinha pela casa de Deus, o zelo que ele tinha pelo nome de Deus. Eu vou seguir. Mas essa outra parte não. Senhor, eu quero ser forte como Sansão, ser dedicado, um nazireu. Você pode ter nazireu nesses dias, nos nossos dias? Pode, irmãos, pode. Os jovens nazireus podem. Na verdade, os jovens deviam ser isso dá até uma temática boa, sabia? Estou pensando aqui, para um encontro, para um momento. Como ser um nazireu, como jovem ser nazireu. Sansão, um cara novo, jovem, forte. Como os jovens usar seu vigor, sua força, sua disposição, sua coragem, seu ânimo para mudar. Nós precisamos dos jovens, da força, do vigor, da empolgação. A igreja precisa dos seus talentos, dos seus dons, coisa que os mais velhos não tiveram, né? Tem experiência, tem sabedoria, mas não tem mais esse vigor, né? Não tem, os velhos não tem mais, mas o jovem tem. Então o que é que ele vai fazer? Aquilo que é necessário, e é isso que Deus faz na igreja, ele vai contribuir com a sua área, naquela área ali. É um nazireu. Ele não vai ficar olhando só como os jovens do mundo fazem. Eu vou satisfazer essa minha energia, essa minha vontade com as outras coisas. Não, eu vou fazer isso para o reino. E se satisfazer nisso, e ter satisfação nisso. E se desenvolver, e crescer. É uma mudança, irmão, de paradigma, de modelo, de concepção, de vida. O mundo diz, olhe para você, para os seus sonhos, vá atrás. Não é assim que o mundo faz? Vá atrás, você pode, conquiste, vá para frente. E o jovem faz, o que é que vai glorificar a Deus? A vontade de Deus. Davi, irmãos, agora eu finalizo. Ele foi levar queijo, pão, comida para os seus irmãos. Enquanto chegou lá, tinha um desafio. E ele amava a Deus, amava o nome de Deus. E ele foi e disse, não tem ninguém aqui não. Não tem não. Então eu vou. A gente acha bonito, irmãos,
Mas Davi estava arriscando sua vida. E tinha toda uma vida pela frente. Ele podia dizer, não, deixa o mais velho aqui. Inclusive, eles foram chamados para isso, são soldados, né? Vou ficar aqui na minha, tá? Vou entregar meu pão, minha coisinha aqui. Aqui, está precisando de mais alguma coisa? Tá não? Então vou voltar para papai, que eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. Fez isso não. Usou seu vigor, seu ímpeto para glorificar a Deus. Bom, arriscou a vida, né? Que não era brincadeira não. A história é bonita e a gente fica vendo e um menininho joga na pedra, mas aquilo não era brincadeira não. Tem muitos desafios. Davi tinha um paradigma diferente dos seus irmãos. Tinha ou não tinha? Tinha. E dos outros que estavam lá, inclusive de Saul. Saul era o primeiro, irmãos. Para dizer o quê? É o quê? Espera aí, Golias, você vai agora lidar comigo. Davi mudou. Tinha outra concepção. E Deus nos ajuda, irmãos, a mudar o paradigma e estar muito atentos com a quebra do 7º mandamento.